Boa noite, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Você que está nos assistindo no canal da nossa primeira Igreja Batista Ilha das Flores, seja bem-vindo. Você que está no Instagram, Deus te abençoe. Estamos dando início ao culto, estamos no mês da campanha de missões mundiais e nós vamos continuar a programação dessa noite. Primeiro vamos orar, pedir ao Senhor que abençoe este culto, tudo que vai ser realizado aqui, porque tudo aqui é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, grande é o Senhor, muito digno de glória, louvor e adoração. Pai, o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. Tudo tu podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nós queremos te render louvores e te agradecer, Deus, por este dia. Obrigado por tudo que aconteceu em nossas vidas neste dia. Estamos aqui nesta noite para te adorar, para cultuar ao Senhor, porque o Senhor é digno. O Senhor merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Pai, o Senhor está no céu, assentado em teu trono. Mas nós queremos o Senhor aqui. Através do teu Espírito Santo, nós queremos a tua presença neste lugar. Porque é o teu Espírito Santo que age em nós e através de nós. Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio. Nós queremos ver nessa noite algo acontecer diferente. Algo como nunca aconteceu. Que teu Espírito Santo venha fazer isso. Que teu Espírito Santo venha curar. Que teu Espírito Santo venha salvar. Que teu Espírito Santo venha transformar. Que teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações nessa noite. Oh Pai, fique à vontade no nosso meio para cumprir o teu querer e a tua vontade. Abençoa cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite e aqueles que ainda estão a caminho. Cuida de cada um deles, meu Deus. Que possamos sair daqui nessa noite não como entramos, mas que possamos sair edificados, que possamos sair daqui transformados, que possamos sair daqui com os corações ardendo pela Tua presença, meu Deus. Muito obrigado, Pai, por essa noite e a oportunidade que temos de poder cultuar ao Senhor com estas portas abertas, Pai. Tudo é para a honra e glória do Senhor e que o Senhor venha abençoar este culto. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém. Então vamos falar o tema da nossa campanha. Vamos lá? Viva a compaixão. Todos juntos? Viva a compaixão. E o texto que está em Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2, versículo 20. Que diz assim: fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Cristo vive em mim, Cristo vive em você, meu irmão. E por isso, que nós, cada um de nós aqui como cristãos, nós temos que entender que Ele nos chamou para uma obra. Quando Jesus disse assim, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins do mundo. É por isso que nós fazemos missões mundiais, porque a palavra precisa ser pregada no mundo. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E então, virá o fim. Por isso a importância de missões mundiais. Só que nós temos uma missão aqui, individual. Cada um de nós temos uma missão. Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê, já está condenado. Porque não creu no unigênito Filho de Deus. Então nós temos uma missão.
E nessa noite nós vamos refletir sobre isso, sobre o nosso papel como cristão, que é levar a mensagem de salvação, o convite de perdão. Nós vamos cantar o hino 441, Graça e Salvação. Ide a mensagem ao mundo levar, salvação do Senhor, Cristo Jesus aos perdidos quer dar, graça e salvação. Vede os aflitos nas trevas do mal, eis como expiram a paz divinal, e de levar-lhes o gozo eternal, graça e salvação. Deste convite de perdão, por todo mundo a mensagem levai. Deste convite de perdão, antes da vinda do Mestre pregai. Forte é o braço daquele que dá salvação do Senhor, sua palavra proclara que há graça e salvação. Vós os remidos bem alto cantai, ide aos aflitos a paz proclamai, ide por todo lugar e mostrai graça e salvação. Deste convite de perdão, por todo mundo a mensagem levai. Deste convite de perdão, antes da vinda do Mestre pregai. Deus a mensagem por nós enviou, salvação do Senhor. São profundezas que nos revelou, graça e salvação. Nós que sabemos da graça e do amor, vamos levá-las ao vil pecador. Todos cantemos em alto louvor, graça e salvação. Deste convite de perdão, por todo mundo a mensagem levai. Deste convite de perdão, antes da vinda do Mestre pregai. Amém. Glória a Deus. Antes da vinda do Mestre pregai. Boa noite. Boa noite. Está começando agora o Jornal de Missões Mundiais. Aqui você fica por dentro de todas as notícias de missões pelo mundo. Hoje com o tema A Guerra na Ucrânia. Vamos mostrar nessa edição como os missionários estão fazendo para continuar louvando ao Senhor em meio às batalhas. E as principais notícias são: como a oração do povo dá força aos que estão enfrentando uma guerra. Crianças em meio à guerra. Como ensinar sobre Deus poderoso em um momento de lutas. Louvar ao Senhor, engrandecer o seu nome em todo momento. Leva alívio à alma. Vamos ver então o relato do nosso missionário que está lá na Ucrânia. E ele fala como a oração do povo de Deus tem fortalecido eles nesse momento. Querido povo batista brasileiro, antes de tudo agradecemos pelas orações e pedimos que continuem fazendo o mesmo. É a única nossa arma. Estamos aqui nesse esconderijo subterrâneo há 2 dias praticamente sem sair. O mais complicado é que estamos fisicamente, emocionalmente desgastados.
Estamos com filhos. E o filho caçula, que tem 9 anos de idade, faz um monte de perguntas. Por exemplo, pai, eu orei para que a guerra possa cessar, mas Deus não me respondeu. E você, como pai, não sabe mais o que falar para o filho. Nesse tempo, queríamos deixar a capital, porque a guerra mais pesada tem sido aqui. Os russos querem tomar o poder, mas para sair de Kiev era muito arriscado. Por enquanto, o lugar mais seguro tem sido esse aqui. Os bombardeios continuam cada vez mais pesados. O som de bombas, técnica pesada, continua bem perto, a 100 metros daqui. Toda a nossa confiança em Deus, cremos em Emmanuel. E a glória seja dada a Deus que está conosco mesmo aqui no solo subterrâneo. Continuem orando, suplicamos, ao mesmo tempo agradecidos. Forte abraço. O relato dele nos mostra como que é difícil nesse momento poder falar para o seu filho que está ali pedindo ao Senhor para que a guerra acabe. Como é difícil a tarefa dos pais, dizer para eles que o Senhor está no controle de tudo e que Ele vai acalmar, que Ele vai estar ali com eles a todo momento. Então precisamos orar para que eles continuem sendo fortalecidos pelo Senhor, para que eles possam ser continuados, guardados pelo Cristo, para que eles possam continuar fortes, levando a palavra para aqueles que ainda precisam lá. Vamos ver então outro relato do missionário a respeito da oração, porque a oração ela fortalece neste momento tão difícil. Graça e paz. Quem fala aqui é Anatoly Shmelihovsky. Eu sou missionário da Junta de Missões Mundiais aqui na Ucrânia. Nós queremos agradecer de coração a cada irmão brasileiro e irmã brasileira que nesses últimos dias tem orado pela Ucrânia, pela igreja, pela nossa nação. Nós vivemos um momento muito crítico. Entendemos que depois da Segunda Guerra Mundial, o efeito daquilo que o Mr. Putin está fazendo é uma coisa muito devastadora, mas o povo ucraniano está em pé, o exército ucraniano está em pé, e graças a Deus a gente está ouvindo as informações que a cidade de Kiev foi liberta, pelo menos para essa hora que eu estou gravando esse vídeo. Mas o que eu quero dizer para vocês, amados irmãos, muito obrigado pelas orações. Nós sentimos a diferença quando a Igreja de Cristo ora, todo mundo unido, e a gente sente isso na nossa situação aqui. Então, por favor, continuem orando pelos missionários, orando pelas igrejas. O povo está um pouco com pânico, mas a situação está sendo controlada. Nós estamos perto da fronteira com a Polônia e eu vou tentar com minha família agora atravessar a fronteira e a gente está pensando já nos próximos planos como ajudar os refugiados e com certeza haverá uma necessidade, em primeiro lugar em oração, segundo lugar em recursos materiais, e a gente vai estar em contato com a nossa junta e com as igrejas da Polônia, o que a gente pode fazer ajudando as pessoas. Por isso, por favor, atendem esse vídeo e mais uma vez, obrigado por estarem conosco, que Deus abençoe a vocês, desde a Ucrânia, Anatoly Shmelihovsky. Como é bom ouvir falar sobre o poder da oração. Orar pelos nossos missionários deve ser uma atividade diária, pois eles precisam constantemente de serem renovados pelo Espírito Santo para continuar a levar a boa palavra do Senhor. E o interessante é que eles participavam ali, né, de momentos difíceis, e como a oração faz a diferença, né? Ele traz esse relato justamente disso, porque a gente não faz ideia do que eles estão enfrentando lá. A gente está aqui distante, longe, a gente só ouve alguns relatos assim do que está acontecendo lá, mas só quem está ali vivendo no dia a dia é que sente realmente na pele a dificuldade de uma guerra. Mas em tudo devemos louvar ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Temos mais um relato
desse missionário, louvando ao Senhor e contando como a adoração ao Senhor alivia a sua alma. O hino você conhece. A gente canta aqui na Ucrânia, lá no Brasil. E desse jeito, como eu, nós podemos glorificar o nome de Deus mesmo ficando no subsolo. A graça de Deus nos basta. E mesmo nessas condições não confortáveis. Mas nós temos o maior conforto interno, apesar das circunstâncias e da tempestade que está fora do nosso barco, nós temos a tranquilidade por dentro. Então, o louvor a Deus, nesse dia de domingo, pode ser feito de várias maneiras. Forte abraço do subsolo da Ucrânia, onde eu posso glorificar o nome de Deus desse jeito. O meu ministério e o meu serviço, no momento, está aqui. Deus seja louvado tanto no santuário das igrejas, como também no subsolo da Ucrânia. Irmãos, o nosso louvor aqui no Brasil é o mesmo lá na Ucrânia, é o mesmo na Rússia, é o mesmo em todo o mundo. Por isso que devemos nos envolver com missões, para que a palavra do Senhor chegue a todos os povos e nações. Sim, precisamos apoiar esses missionários em oração, mas também apoiar financeiramente. Nosso alvo este ano é R$2.000 e vamos ultrapassar ele em nome de Jesus. Mas para isso precisamos do seu apoio. Você pode contribuir com a sua oferta especial até o final do mês de março, como também comprando na cantina. Todo o valor arrecadado será revertido para missões. Agora vamos ter um momento especial, onde você vai levantar um clamor individual, onde você está, pelos nossos missionários, especialmente aqueles que estão lá na Ucrânia, passando por esse momento difícil. E logo após, o Marcelo vai quebrar o silêncio e a gente vai levantar um clamor pela paz no nosso mundo. Senhor, nosso Deus e Pai, glorificado e exaltado é o Teu nome. O Senhor é santo e digno de adoração. Neste momento nós queremos clamar como igreja, Pai, em favor, meu Pai, do povo ali que está sofrendo na Ucrânia. Aquela guerra, meu Deus, que tem ceifado muitas vidas, Pai, e que tem trazido sofrimento para aquela nação, tem trazido caos. Pessoas ali tendo que abandonar suas casas, pessoas perdendo seus entes queridos, e tem sido um sofrimento muito grande, meu Deus. Pai, a Tua palavra diz que nós devemos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, e devemos também, meu Pai, sentir a dor um dos outros, Pai, e que possamos, em nome de Jesus, Pai, entender isso e viver a compaixão, e que o Senhor tenha misericórdia daquele povo. Pai, que o Senhor faça com que aquela guerra acabe, meu Deus, que aquela guerra cesse em nome de Jesus, mas que também o Senhor esteja atuando ali, meu Pai, na vida daquela população, meu Pai, ajudando ali, enviando pessoas para estar ali cuidando, meu Pai, daquelas pessoas que estão sofrendo. Abençoa, Pai, que haja paz no mundo. Nós sabemos que o mundo ele vive em constantes conflitos, meu Deus, mas sabemos que o Senhor é poderoso para cessar qualquer guerra e qualquer conflito, Pai. O Teu poder é grande e ninguém pode te impedir, Senhor. Que o Senhor abençoe também os nossos missionários que estão, meu Pai, ali na Ucrânia. Neste momento tem sido difícil para eles ali, mas ainda assim eles louvam o Teu nome, meu Pai, porque eles têm uma esperança viva que é Jesus Cristo. Oh, aleluia!
Espírito Santo esteja abençoando, meu Pai, cada um ali dos missionários, cada um dos irmãos que vivem ali na Ucrânia. Cuida deles, cuida da tua igreja naquele lugar, Pai, em nome de Jesus. Não só ali, mas os missionários que estão espalhados pelo mundo, que cada um tem a sua dificuldade, que cada um enfrenta o seu problema, mas que o Senhor faça com que eles permaneçam firmes no propósito, meu Pai, de levar o Evangelho a todo mundo. Que o Senhor fortaleça a vida de cada um deles, de seus familiares. Cuida deles em nome de Jesus. E abençoa também, meu Pai, os missionários aqui no Brasil, aqui no estado, porque também aqui tem uma obra grande para ser feita. Em nome de Jesus, obrigado. Esta é a nossa oração. Amém, Senhor. Amém. E você vai poder estar contribuindo também nessa noite. Nós já tivemos hoje, ao meio-dia, a Marmitex, mas ainda tem aí, você que quer jantar, ainda tem frango com farofa, R$10 apenas. No final do culto você pega ali, é só chegar ali, falar com as irmãs ali, a Rosângela, você pega ali R$10 apenas para você jantar. Você já almoçou, agora você vai jantar. R$10 apenas. Então, esta é uma oportunidade também de você estar contribuindo. Vamos ficando por aqui. No próximo domingo será bem especial, irmãos. Olha, vai ser especial. Vamos ter um missionário trazendo a palavra. Então, venha com seu coração aberto para ouvir o que o Senhor quer falar com você. Então é isso. Fique agora com a música oficial de Missões Mundiais, tocada pelo Ministério de Louvor. Logo após a programação local, segue neste domingo. Boa noite, até o próximo domingo. Lembrem-se de orar sempre pelos nossos missionários e não se esqueça de viver a compaixão. Como agradecer o que fez por mim e pelo que fará. Somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão, estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem, para sempre Jesus reinará. Das nações Ele é rei, não há outro igual, para sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é rei. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão, estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem, para sempre Jesus reinará. Das nações Ele é rei, não há outro igual, para sempre eu vou cantar. Não vivo mais eu, mas Cristo
a Deus. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida A te entregar como oferta viva em teu altar. pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer. Os irmãos poderão trazer os seus dízimos e suas ofertas como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia, que esse seja sempre o nosso objetivo. Ofertar ao Senhor a nossa vida. Dizer, Senhor, me usa a minha vida. E entregar-se de verdade. Porque o Senhor Jesus, Ele nos chamou. Nós temos um chamado. A palavra dele diz que o Senhor, Ele nos chamou. E diz assim, ó, não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E Ele nos chamou para isso, para uma missão, irmãos. E
precisamos entender isso e colocar a nossa vida à disposição dele. Dizer como disse Elias: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque uma obra precisa ser feita nesta vida, nesta terra. E ele incumbiu a igreja. E eu e você, nós somos a igreja. Precisamos então nos colocar à disposição. E como nós cantamos: Senhor, venha a minha vida oferecer. Irmãos, que isso seja verdade. Que venhamos de fato oferecer a nossa vida, o nosso viver ao Senhor, para cumprir com o nosso chamado, porque Ele nos escolheu. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, do Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. E se você tem esse chamado, irmão, como eu falei no início, se dedique de verdade a Deus. Faça o seu melhor. Sabe por quê? Porque Ele sempre faz o melhor por você. Ah, meu irmão, se você for contar como Deus tem sido bom para com você, como Deus tem te abençoado, então se entregue e diga: Senhor, sonda-me, usa-me, Pai, como um farol que brilha à noite. Aleluia, glória a Deus.
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Aleluia. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus.
Eu quero orar pela tua vida, meu irmão, nesse momento. Eu quero que você levante as suas mãos. Pai Santo, o Senhor é o Deus desta igreja. O Senhor é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera. E nós cremos nisso. Nós cremos no teu poder. E eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe essa vida que está aqui nesta noite. Pai, o teu povo cantou e proclamou com os seus lábios, dizendo: Senhor, usa-me, usa-me, meu Deus, usa-me, meu Deus. Este é o desejo do teu povo nesta noite. E eu quero, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe e toque nesta mão aí agora, Pai, e renove a unção do teu Espírito sobre esta vida, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor coloque uma unção nova nesta mão aí, Pai, que onde o teu servo ou a tua serva colocar as mãos, Pai, possa ser abençoado. Em nome de Jesus, meu Deus, usa as mãos dele e dela para curar, Senhor, para a glória do teu nome, meu Pai. Oh, meu Deus, usa os pés do teu filho e da tua filha, para que o Senhor leve esta pessoa ao encontro do necessitado, ao encontro daquele que precisa ouvir a tua voz. Que o Senhor leve para os caminhos corretos, que o Senhor direcione os passos de cada um aqui, Pai, para fazermos a tua vontade e não a nossa, porque não somos nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Oh, Pai, usa os lábios do teu filho e da tua filha, meu Pai, para proclamar a tua palavra, o evangelho da verdade, porque só o evangelho é que salva. Conheceis a verdade e ela vos libertará. Usa o teu filho e tua filha para falar para este mundo que Jesus Cristo é o caminho. Usa, Pai, estes lábios para te louvar somente, só para louvar o teu nome, meu Pai. Que em nome de Jesus, onde o teu filho passar, onde tua filha passar, eles possam testemunhar, Pai, de que Jesus Cristo vive neles e por isso eles fazem a diferença. Pai, em nome de Jesus, Pai, que possamos sair daqui, meu Pai, cheios da tua unção, cada dia mais buscarmos isso, meu Pai, buscarmos estar cada dia mais cheios e transbordantes da tua unção, porque somos a luz deste mundo e a luz precisa estar sempre brilhando, para mostrar para este mundo que há um caminho. O mundo que está em trevas, na escuridão, há um caminho, e eles só enxergarão o caminho se eles enxergarem a luz. Nos usa, Pai, nos usa como instrumentos em tuas mãos, para que o teu reino possa ser propagado, a tua palavra possa ser propagada, e mais pessoas venham se converter a ti neste lugar, para a glória do teu nome. Usa a tua igreja, meu Pai. Oh, Pai, nós queremos nos consagrar a Ti, nós queremos nos entregar, nós queremos dizer: Senhor, toma as nossas vidas, meu Pai, porque nós pertencemos a Ti e nos usa. Usa as nossas vidas, Pai, para o Teu querer, para o Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos. Vamos então ouvir a mensagem. Nosso pastor, o pastor Eleomar, ele está na igreja de Santa Rita, ministrando a palavra lá e celebrando a ceia com os irmãos. Para quem não sabe, lá a igreja de Santa Rita ainda está sem o pastor. E que os irmãos estejam orando nesse propósito. Hoje na reunião aqui o pastor externou que devemos estar orando pela igreja de Santa Rita. Já faz tempo que eles estão ali sem pastor. E cada um às vezes vai lá e leva a palavra, às vezes eu,
Alex, Joel, o pastor, e quando é na ceia, o pastor Eliomar teve que ir lá. Mas é uma igreja irmã que devemos estar orando por ela. Mas Deus enviou alguém aqui para trazer um recado para os nossos corações nessa noite. O irmão Joel Cavalcante, que Deus te abençoe, meu irmão, te use poderosamente. Amém? Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. É um motivo de muita alegria estarmos aqui com os irmãos. Lembrando que toda vez que a gente sobe no altar do Senhor é uma responsabilidade muito grande. E a gente que teme ao Senhor, a gente sabe desta responsabilidade. Mas a gente segue aquele versículo: eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Não é por merecimento, mas é pela graça do Senhor que nos alcança toda manhã. Amém? Nesse momento, querido, como o Marcelo já justificou, o nosso pastor não pôde estar aqui, porque ele está ministrando a palavra do Senhor na PIB de Santa Rita, e estou aqui para deixar o Senhor falar conosco enquanto igreja. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Atos no capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 22. Amém? Livro de Atos, capítulo 9, do 1 até o versículo 22. Podemos ler? Todos acharam? O título da mensagem de hoje é o chamado de Deus. A conversão de Saulo. Vamos ler, versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencesse ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você me persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender
todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante todo o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o viam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Que maravilha podermos ler esta mensagem e entender como Saulo teve um encontro genuíno com Jesus. E a estratégia que Jesus fez para que Saulo acreditasse nele. Primeiramente, a gente precisa entender que Deus tem um chamado diferente na vida de cada indivíduo. E a gente precisa entender a diferença entre propósito, vocação e chamado. Por mais que muitas das vezes a gente faça confusão, mas são três coisas diferentes. Vamos entender, propósito é aquilo que você nasceu para ser. Você tem um propósito de vida, independente de ser cristão ou não. O seu propósito é aquilo que você almeja para você. Para uns, propósito de vida é ser feliz. Para outros, propósito de vida é construir uma família e ser feliz com a sua família. Para outros, propósito de vida é ganhar muito dinheiro. Para outros, propósito de vida é viver de uma forma mais simples, mas de uma forma em que você tem a sua família sempre ao seu redor. Então são propósitos diferentes que cada pessoa escolhe no decorrer da vida. Agora, você me falou que é propósito, então o que é chamado? Chamado é aquilo que Deus te chama e capacita para fazer pelos outros. Isso é chamado de Deus. É aquilo que Deus te chama, independente de você ser capacitado ou não para fazer aquilo, Deus te chama a fazer pelos outros. E vocação, o que é vocação? É a ferramenta que você vai usar para desempenhar o seu chamado, que é a sua vocação. Cada um de nós temos uma vocação. Duda está ali, a vocação dela para biomédicas, né, Duda? Já eu, biomédicas, not. Minha vocação é humanas. É humanas. Para outros, é o quê? Exatas. Nossa, a minha vocação é ver número. Eu vejo número aqui. Mas isso daí é a sua vocação, é a área que você vai escolher trabalhar, ok? Mas, entendendo o propósito, chamado e vocação, Deus consegue unir
propósito, chamado e vocação, para que você utilize desses três para utilizar na obra do Senhor. Foi o que aconteceu então com Saulo. Mas vamos entender quem era Saulo, porque talvez se nós fôssemos contemporâneos de Saulo, nós jamais queríamos evangelizar e falar de Jesus para Saulo. Talvez Saulo seria a última pessoa que nós, enquanto cristãos, se fôssemos contemporâneos ali naquele momento em que os cristãos eram fortemente perseguidos pelo judaísmo, nós não queríamos falar de Jesus com Paulo de jeito nenhum. Por quê? Saulo, ele era um fariseu, além de ter um título de cidadão romano. Então, Saulo nasceu em Tarso. Provavelmente ele veio de uma família de posses, a ponto de ter o título de cidadão romano, que te dava várias prerrogativas. Era como se nos dias de hoje você tivesse a cidadania americana. Não te daria direito de você entrar em vários países, percorrer, entrar na Europa, fazer uma série de coisas que te dá mais liberdade e um certo status social. Saulo era um cidadão romano e, portanto, ele saiu de Tarso e foi estudar lá em Jerusalém com Gamaliel, o importante mestre da época. Gamaliel, para você ter ideia, ele era um fariseu muito respeitado na época, pela sua didática e sua exigência acerca dos estudos religiosos do judaísmo, e ele era muito zeloso e cuidava com afinco da lei. Então ele queria cumprir a todo momento aquilo que no Antigo Testamento, a Torá Sagrada, a Torá, estava descrita ali para o povo judeu. Saulo, como um fariseu, ele zelava pelo judaísmo, porque era aquilo que ele acreditava de coração, a ponto de Saulo não aceitar qualquer outro tipo de divergência religiosa. Saulo não aceitava, em hipótese alguma, que existiu um Jesus que era considerado filho de Deus, que veio para a humanidade de carne e osso. Ele não aceitava isso, não aceitava em hipótese alguma que Jesus era o Filho de Deus. Então ele acreditava que aquilo que os cristãos pregavam à época era uma grande heresia que precisava ser combatida mesmo com a prisão, porque não podia deixar isso se proliferar dentro de Jerusalém. Então esse homem, que em Atos é narrado, pra você ter ideia, Saulo, ele tinha tanto zelo pelo judaísmo, que ele presenciou a morte e o apedrejamento de Estevão. Saulo estava lá, em Atos 7:58, narra que Saulo estava lá durante o apedrejamento de Estevão, que foi morto apedrejado por defender Cristo. Saulo estava lá e consentiu com o apedrejamento. Outra, em Atos 8:3, mostra: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão. Então é este Saulo que a gente está falando até aqui agora. É este o Saulo que talvez, se fôssemos contemporâneos, nem queríamos falar com ele, porque ele vai me perseguir, vai me jogar na prisão, quiçá pode até me fazer ser morto. Mas, queridos, não importa quem você é, o que importa
é que quando Jesus te encontra, ele mostra a sua face verdadeiramente. E olha o que ocorre com este homem destemido, que vai lutar contra os cristãos, quando ele está indo para Damasco. E Saulo acreditava que seria um dia como os demais. E ele vai lá até o sumo sacerdote e fala: me dá uma carta aí, me autorizando, porque se eu encontrar algum cristão, eu vou prender esses caras, vou trazer aqui para Jerusalém para ser julgado. E Saulo acredita que vai ser um desses dias como outro, até que no caminho de Damasco, uma coisa diferente acontece. Queridos, eu não sei se no seu percorrer da sua vida, como foi o seu encontro com Jesus. Eu não sei como foi o seu encontro e o chamado que Deus, como foi a forma que o Senhor Jesus o encontrou. Mas eu quero dizer aqui nesta noite que quando Jesus encontra alguém, as circunstâncias se modificam, coisas novas passam a acontecer. E como é que foi esse encontro de Saulo com Jesus? Saulo estava indo caminho para Damasco, e o que acontece? Ele vê uma grande luz, e escuta uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo acreditava estar perseguindo apenas os cristãos, mas Saulo estava perseguindo o Filho de Deus. Quando Jesus se mostra para Saulo, naquela luz que ilumina para ele, Saulo não consegue resistir com os seus olhos físicos e ele fica cego. Olha que interessante, Saulo fica cego fisicamente. Isso pode mostrar que talvez muitos de nós estejamos cegos pela religiosidade. Muitas das vezes nós estamos cegos porque nós só queremos vir na igreja e não queremos o compromisso genuíno com Jesus Cristo. E muitas das vezes a gente até julga os nossos irmãos. A gente tenta apontar alguns erros, fala: não, fulano de tal está errado, fulano de tal está assim. A gente gosta de apontar o erro alheio, sendo que muitas das vezes nós estamos cegos espirituais. Saulo passou a ficar cego fisicamente, mas algo aconteceu com ele. Seus olhos espirituais abriram no momento que ele encontrou Jesus. Querido, não tem como você continuar de olhos fechados sem você conseguir encontrar Jesus. Não adianta, vai acontecer mudança de vida, mudança de atitude, mudança de postura, quando o homem ele encontra genuinamente o Senhor Jesus. Eu não sei como foi a sua vida, como foi esse encontro com Jesus, mas de uma coisa eu sei: se você realmente o encontrou, as coisas não são mais daquele jeito que era atrás. E é interessante, querido, que Saulo é levado nesse momento pelos homens que o seguiam até Damasco. E ele, de certa forma, cai no chão e diz: e agora, o que eu vou fazer? E o Senhor fala: vai, que eu te mostrarei. Por que que o Senhor não disse para ele: vai, entra à direita, entra à esquerda, vai, pega outro caminho? Por que que Jesus não falou isso com ele? Porque quando você passa a abrir seus olhos espirituais, você precisa viver de fé em fé.
Você precisa entender o chamado de Deus e não caminhar pela sua própria visão, mas você precisa ser caminhado pelo Espírito Santo. Saulo ainda não teve um encontro com o Espírito Santo, mas ele foi caminhado por Jesus. Vai, entra, porque lá eu te mostrarei o que você tem que fazer. E aí que eu entendo que o chamado de Deus na nossa vida é algo interessante, porque quantas das vezes nós lutamos contra o chamado de Deus, porque nós não temos fé, porque nós não queremos viver sob o cuidado do Altíssimo, e nós não queremos fazer, porque nós pensamos, mas Senhor, é muito para eu fazer, eu não vou dar conta, esse ministério não é para mim, isso não é para mim, olha só, tem os nossos irmãos que são bem melhores do que eu, e estão ali dispostos a fazer, Senhor, envia o Marcelo, por favor, não envia a mim, mas nós temos que viver na dependência de Deus. Quando nós vivemos a dependência de Deus, coisas diferentes acontecerão. Saulo estava acostumado a viver sob a sua dependência. Ele era muito inteligente, ele entendia, falava o grego, escrevia muito bem, estudava com os melhores estudiosos do judaísmo, e Deus resolve o chamar neste momento. Só que Saulo, ele escuta o chamado de Deus. Quantos de nós, nesta noite, Deus tem chamado como Samuel? 1, 2, 3, e nós não temos dado ouvido à voz do Senhor. É triste, né? Irmãos, quanta coisa o Senhor poderia fazer na nossa igreja, aqui, vamos falar nossa igreja nuclear aqui, a nossa igreja de bairro, quantas coisas o Senhor poderia fazer a partir de você, mas Ele não faz porque você não recebe o chamado dEle. Deus poderia usar pessoas aqui poderosamente, mas Ele não faz porque nós não recebemos o chamado, porque o chamado é renunciar a si e fazer o quê? Pelos outros. É você deixar de fazer o que você gosta, é de você deixar de ter o prestígio que você tem, para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Eu quero entender, eu fico pensando aqui, imagina a conversão de Saulo, como que ele teve que abrir mão de coisas, e ele teve que abrir a mão muitas das vezes do seu ego, ele teve que abrir mão daquilo que ele tinha ali de importante na sociedade, e ele imagina a condição de perseguidor e ter que passar a ser perseguido, e ele sabia como era ser perseguido, porque ele mesmo tinha visto Estevão ser apedrejado. Olha só que mudança de vida. Mas quando o Senhor nos chama, o Senhor também nos capacita. E é isso que eu acho bonito. É isso que eu acho lindo, porque muitas das vezes nós esperamos ser capacitados para depois fazer. Faça, que o Senhor vai te capacitar. Diga, Senhor, eis-me aqui, usa a mim, porque o Senhor vai te levantar com poder e autoridade. Deus vai te levantar, querido, porque a obra não é minha. Querido, se eu desse qualquer uma desculpa de não estar aqui hoje, vocês não ficariam sem ouvir a palavra de Deus, sabe por quê? Porque não sou eu aqui o responsável pela palavra do Senhor, mas é Ele, é o Senhor
que fala, é o Senhor que usa quem Ele quer, na hora que quer, como Ele quer. Mas, para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus, precisamos que nós nos dispomos a fazer. Porque eu vou te dizer, eu tenho certeza que Saulo em nenhum momento de sua vida se arrependeu de ouvir o chamado de Jesus. E olha o que vem acontecendo, até que Deus vai até Ananias, e fala: Ananias, vai até o homem chamado Saulo de Tarso, vai, vira a rua direita e mostra tudo, e fala: meu Deus, mas como é que o Senhor me manda fazer um negócio desse, esse homem que está perseguindo, e é esse homem que eu vou ter que encontrá-lo. E o que o Senhor faz? Vá, porque é este mesmo quem eu o escolhi. Quantas vezes a gente está na igreja do Senhor e a gente questiona até as pessoas que estão aqui na frente, seja cantando, seja pregando, mas aquele irmãozinho, a gente às vezes questiona. Mas, queridos, é o chamado que Deus tinha. Imagina, pensando na forma da época, como Deus vai chamar aquele que perseguia. Se a gente for analisar numa mentalidade humana, vingativa, Deus tinha que matar o homem desse. Porque quantos foram apedrejados por conta de Saulo? Perseguindo os cristãos, atrapalhando a obra de Deus. Mas Deus faz do jeito que Ele quer. É do jeito que Deus quer, não da forma que nós queremos. E o que ocorre? Quando Ananias chega até Saulo, impõe as mãos, e o que ocorre? As suas vendas são tiradas, cai como escamas de sua visão, e ele é cheio do Espírito Santo. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, querido. Deus quer tirar escamas do orgulho, Deus quer tirar escamas da vaidade, Deus quer tirar escamas da nossa vida hoje. Mas para isso nós temos que levantar as mãos para o Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Escamas vão cair, querido. Por quê? Você vai passar a enxergar, não mais com o olho físico, mas Deus nos dará uma nova visão. E é essa visão que nós temos que buscar constantemente, enxergar como Jesus enxerga. Queridos, se enxergarmos como Jesus enxerga, não olharemos para o outro com olhar de julgamento, não olharemos com o outro com olhares de preconceito, não olharemos para o outro com olhares de apontar de julgamento, mas olharemos com o olhar de misericórdia e viveremos em compaixão. O que tem a ver Saulo com missões mundiais? Tudo a ver. Saulo, a partir do momento que se deixa ser usado por Deus, ele vive a compaixão, e ele começa a viver uma novidade de vida, e o que ele mais quer, é que as outras pessoas possam conhecer o sobrenatural de Deus, da mesma forma que ele experienciou com Jesus. E ele vive como um missionário. E ele recebe o Espírito Santo. E quando o crente, ele recebe o Espírito Santo, ele mostra que ele é dependente de Deus. Ele não vive mais sobre sua dependência própria. Ele passa a depender do Altíssimo.
Senhor, eu dependo de Ti. É Deus que provém a sua renda, é Deus que provê a sua família, é Deus que cuida da sua saúde, é Deus que sabe o que vai fazer amanhã, é tudo Deus que está no controle da sua vida e da sua família. Quando você recebe o Espírito Santo, você vive uma vida genuína com Deus e logo você acaba fazendo verdadeiros discípulos, porque é uma novidade de vida tão grande que as pessoas se espelham em você, querem viver como você e querem viver a experiência de Jesus como você teve. Paulo, quando recebe o Espírito Santo, ele passa a fazer discípulos. Ele é grato por Deus, mesmo estando na prisão, mesmo sendo perseguido agora, mesmo tendo que correr muitas das vezes de Jerusalém, mesmo tendo que descer em sacos, mesmo tendo que viver uma situação difícil, e Deus tendo que prover todas as coisas na sua vida, mas ele é grato. Ele sabe que o Senhor ajuda nas lutas e nas suas fraquezas. É por isso que ele disse, quando estou fraco, aí eu estou forte. É nas suas fraquezas, queridos, quando você conhece o Espírito Santo, ele te ajuda na sua fraqueza. Todos nós temos. Não existe super-humanos e não existe superman espiritual. Não existe isso, querido, tira isso da sua cabeça. Todos nós somos humanos e necessitamos da graça do Senhor para que nós estivéssemos aqui hoje. Porque merecer? Ninguém. Mas ele sabe que o Senhor os ajuda nas suas lutas e nas fraquezas. Ele, após receber o Espírito Santo, ele tem um novo linguajar. Paulo, que antes perseguia, agora passa a ter compaixão pelo seu próximo. Saulo começa a se compadecer daqueles que necessitam, e ele passa a interceder pelos necessitados. E quem tem o Espírito Santo, mostra através da sua vida os frutos do Espírito Santo. Quando você também é cheio do Espírito Santo, é cheio de amor de Deus. E outra, você ama a palavra de Deus. Saulo, quando realmente conhece Jesus, ele começa a ser usado por Deus na sua vocação. E ele começa a utilizar aquilo que ele já tinha de talento, de dom, para que ele pudesse escrever para as igrejas da época. E se nós hoje temos as cartas de Paulo, é porque um homem deixou a sua vocação, deixou aquilo que Deus o chamou, e ele resolveu unir todas essas coisas, para que o nome do Senhor Jesus fosse conhecido às nações. Saulo não se preocupava com amanhã, porque ele sabia que Deus iria prover, a ponto de ele ir pregar e fazer a primeira, segunda, terceira e quarta viagem missionárias, que foram momentos que ele passou grande dificuldade. Cartas de Paulo foram escritas onde? Em prisões. Em prisões. Mas ele sabia que, independente da circunstância que ele estava vivendo, existia um Deus que cuidava dele. Queridos, não importam as coisas que acontecerão após o momento que você tiver um chamado com o Senhor Jesus. O que importa é que o Senhor cuidará de você. Queridos, quando você recebe o Espírito Santo, você não quer mais ficar longe da presença de Deus. Eu lembro daquele hino, quem já viu os Santos dos Santos,
não sabe ficar em outro lugar. Isso é verdade, queridos. Quem já conhece, experimentou o sobrenatural de Deus, não aguenta mais ficar sem. E nada na vida de Paulo, ele não consegue viver mais sem pregar o evangelho e ser um missionário, mesmo sendo perseguido. Aí eu te falo, Paulo viveu todas essas coisas. Será que ele se arrependeu por ter deixado todo o seu ego, todo o seu prestígio na sociedade e pregar a palavra do Senhor Jesus? Será que ele se arrependeu? O apóstolo Paulo, quando estava próximo da sua morte, ele responde isso para a gente. E ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e eu guardei a fé. Será que ao escrever isso, ele tinha se arrependido, irmãos? Não, porque aquele que se inclina ao Senhor, de maneira nenhuma, irá se arrepender, porque o Senhor cuidará de você em todas as circunstâncias. Queridos, se porventura hoje o Senhor te chamasse, e amanhã você não existisse mais, será que você diria essa frase que está em 2 Timóteo 4:7, eu combati o combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé? Será que você tem convicção hoje, se o Senhor Jesus te chamar, que você cumpriu o seu propósito, que você cumpriu o seu chamado aqui na terra? É uma pergunta difícil, não é? É uma pergunta muito difícil, mas todos nós temos que nos fazer todos os dias essa pergunta: qual é o chamado que Deus tem para mim? Qual é o chamado que Deus tem para nós enquanto igreja? Que existem chamados individuais, existem chamados que são coletivos, para a igreja toda, e um dos chamados para a igreja é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Esse é o chamado de todos nós. Mas enquanto indivíduos, se o Senhor nos chamar aqui nesta noite e não existir amanhã, e nós chegarmos na presença do Senhor Jesus, qual desculpa nós daremos a Ele? Mas Senhor, eu não fiz por causa disso. Qual desculpa nós daremos ao Senhor? Sabe aquela vocação que você tem? É para você usar no chamado do Senhor. Deus não te deu aquele talento à toa, não, querido. Deus não te deu aquela sua vocação, não. Você pode usar no reino de Deus. Deus consegue te capacitar muito mais. É apenas você dar o primeiro passo. É o primeiro passo que o Senhor quer de você aqui nesta noite. Queridos, que nós possamos durante a semana ir para casa, e que o Senhor Jesus diga em seu coração, e que você possa descobrir qual é o chamado que Deus tem para você. Que você possa se perguntar: Senhor, eis-me aqui, usa-me na tua obra, que eu tenho certeza, queridos, que vai faltar cadeira para pessoas virem para essa igreja, porque grandes são as coisas que o Senhor pode fazer por você, a partir de você. Amém? Nesse momento eu gostaria que, se tiver alguém aqui que quer receber o chamado do Senhor Jesus, e quer ir falar: Senhor, hoje eu quero ter uma experiência contigo, eu quero receber o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida, e eu quero exercer o chamado de Deus na minha vida. Quero parar de perder tempo. Quero fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Levante sua mão nesse momento. Se não tiver, ou você estiver com vergonha, que você possa dobrar o joelho na sua casa ou em pensamento e falar com o Senhor Jesus, que Ele está pronto para te ouvir. Da mesma forma que Ele teve encontro com Saulo lá,
ele consegue ter esse mesmo encontro dentro da sua casa, dentro do seu quarto ou qualquer lugar que você esteja. Mas o importante é ouvir o chamado de Deus. Amém? Vamos fazer a oração. Senhor Deus querido, Pai amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor falou em nossos corações, Deus. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa se revelar para a tua igreja, que o Senhor possa mostrar a cada um aqui, Senhor, porque nós respiramos, porque nós estamos aqui, Senhor, e qual é o chamado que o Senhor tem para nós. Pai, não nos deixe olhar para as dificuldades, não nos deixe olhar para as aflições dessa vida, Senhor, mas que nós possamos abrir nossa visão espiritual e enxergar tão somente o Senhor Jesus. Pai, receba, Senhor, a nossa oração, receba o nosso culto, e é isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lembrando, os queridos, que nós teremos nosso culto de quarta-feira, e na quinta-feira, aqui ó, todos os anúncios da semana. Terça-feira, embaixadores e mensageiras do rei. Se você tem seu filho adolescente, embaixadoras e mensageiros do rei, tenho certeza que você não vai se arrepender, porque é o evangelho pregado na linguagem dos adolescentes. Vamos lá. Desperta Dorcas, 19h30, grupo Alicerces. Quarta-feira, 19h30, culto de oração. Quinta-feira, 6 horas da manhã, amanhecer com Deus. E domingo, 9 horas da manhã, escola bíblica dominical. E domingo que vem, 19 horas, culto de domingo. Amém? Queridos, tem cantina, eu acho que é frango, né, irmão Marcelo? Frango com farofa, top. E que Deus possa abençoar a vida de vocês. Vamos fazer nossa oração silenciosa e que Deus proteja e nos leve bem para casa. Amém?